Olá, no ar mais uma edição do nosso Sala de Entrevistas. Esse cara, ele é um artista, um artesão. Ele faz cada obra de arte que é de deixar todos os espectadores de queixo caído. Ele é conhecido como o Biscuizeiro. Tenho o prazer de receber aqui no nosso Sala de Entrevistas o João Rafael dos Santos, que vai explanar um pouco mais do seu trabalho que, repito, vai chamar a atenção de você que está nos acompanhando em todo o Brasil. João, obrigado por ter vindo aqui, cara. Tudo bem? Eu que agradeço, muito obrigado. Ô, Júnior, bota aqui a imagem aberta. Que coisa impressionante. Daqui a pouco a gente vai detalhar todas essas obras de arte aqui. Isso aqui é biscuit, que se diz. Isso, a maioria das peças aqui é feita de biscuit e a porcelana fria. Alguns conhecem como porcelana fria. É uma massa à base de cola e farinha, basicamente. Cola e farinha? Cola e farinha. É mesmo, cara? Sim. É bem interessante. E depois que ela seca, você pode guardar ela por um bom tempo num saquinho, bem vedado, alguma coisa assim. Mas depois que ela entra em contato com o ar, que ela começa a secar, ela endurece e aí fica uma obra... O famoso biscuit? Isso aí, vira uma peça de biscuit. Eu já tinha visto biscuit, obviamente, mas não desse jeito que você explora. Quando você deu o start e descobriu que você tinha esse dom, esse talento para fazer esse tipo de obra de arte? Olha, Heber, né, assim, na verdade, eu peguei gosto por isso muito desde pequeno. Você sabe? tem quantos anos hoje? Eu tô com 36. 36 anos. 36 anos. Jovem. Isso. Ah, graças a Deus, ainda é bom. Ainda bem. Ainda bem, né? Até os 40 e tantos aí é Tá jovem. ali, é jovem, Fica né? tranquilo. Então, eu comecei desde muito cedo, quando eu assistia séries de TV, quando eu era pequeno, eu ficava muito encantado com aquilo tudo. Certo. E aí na rua, eu e meus colegas, a gente queria brincar com aquilo que a gente via. Por exemplo, cavaleiros, alguma coisa assim, quero fazer uma armadura tal. Aí eu pegava as caixas de papelão e montava as armaduras para mim, para os meus colegas, para os meus irmãos. Peraí, vocês viam os desenhos animados, tinha um super-herói lá. Isso mesmo. Aí tu fazia papelão? Papelão mesmo? Papelão. Fazia... Você arrumava as caixas e fazia animais saindo do peito, da armadura, umas coisas bem bacanas. Então já existia esse gosto assim muito antigo já pela arte manual. Sabe? E como é que começou a migrar então dessa brincadeira para se transformar numa coisa séria? Porque, pelo que eu sei, você ganha praticamente a vida com isso hoje, né? Graças a Deus, hoje eu trabalho somente com artesanato. Faz 2 anos que eu estou trabalhando somente com artesanato. E eu comecei a pegar gosto assim pelo biscuit. Uma vez eu resolvi fazer uma peça de biscuit. Eu queria algo que eu não encontrava para comprar. Entende? Eu não conseguia encontrar. Eu falei, eu vou fazer. Aí eu comecei a pesquisar material, tudo, e foi onde eu me deparei com a massa de biscuit. Né? Aí eu falei, então deixa eu ver como é que funciona essa massa de biscuit. Comecei a mexer e tal, e fiz uma casinha, na época você deve lembrar, dos Smurfs. Claro. Então eu tinha os bonequinhos dos Smurfs e fiz a casinha. Eu queria fazer a casinha. Da pequena aldeia dos Smurfs. Isso, entendeu? Aquelas casinhas de cabeça de cogumelo, tudo. Então aí eu peguei e não encontrava que o Gargamel aquilo. nunca encontrava. O Gargamel nunca encontrava aquele lugar. Aí eu quis fazer a casinha. Tinha os bonequinhos, queria fazer um cenário. Certo. E aí eu não encontrava essas casinhas para comprar, eu falei, não, vou fazer, pronto. Resolvi fazer. Aí eu achei o biscuit, consegui fazer e comecei, poxa, mas cara, isso aqui... tu lembra qual foi o primeiro resultado, cara? De cara já saiu alguma coisa legal, assim? Saiu uma coisinha bacana, sabe? Porque o pessoal começou a falar, olha, João, nossa, você tem jeito para isso, não sei o quê. As pessoas começaram a incentivar e eu comecei a ver que realmente levava jeito para o artesanato mesmo. E foi quando eu resolvi começar a fazer. Aí eu comecei a fazer paralelo ao serviço que eu tinha antes, né? Você trabalhava com o quê? Eu era bancário. 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 Você largou o banco? Larguei o banco. Eu larguei 12 anos de banco que eu tinha e comecei a trabalhar só com artesanato. Mas durante esse período no banco, eu começava a fazer encomenda à noite em casa. Pra galera do trampo mesmo? Sim, a maioria era pessoal do serviço. O pessoal começou a pedir noivinho de casamento. Pois é, te perguntar, cara, eu tenho um boneco de biscuit lá que eu guardei de recordação que estava em cima do bolo do meu casamento. Você não começou por aí o negócio, não? Sim, eu comecei justamente porque as pessoas pediram para fazer topo de bolo de casamento, topo de bolo de aniversário, chá de bebê. Porque, na verdade, o biscuit, aqui no Brasil, quando o pessoal fala em biscuit, eles lembram muito disso, entende?
Ah, topo de bolo de aniversário, topo de bolo de casamento, topo de bolo de chá de bebê. Mas deixa eu te falar, eu conheci o biscuit por causa disso. Então, justamente, o pessoal conhece mais. É que eu estou tentando trazer um pouco mais para uma cultura maior, entendeu? Mostrar que ele pode ser utilizado de uma forma mais ampla. Uma peça de decoração para sua casa. Claro. Entende? Uma peça de coleção para sua estante. É uma peça que ninguém vai ter. É exclusiva mesmo. É exclusiva. Então a pessoa chega para mim e pede: ah, João, eu quero que você faça um super-homem para mim. Ah, mas eu quero assim, assim, assado. E eu faço exatamente da forma que a pessoa quer. Aquela peça é exclusiva. Não existe mais lugar nenhum, entende? Certo. Então é onde eu quero levar, eu tô tentando levar o patamar do biscuit para esse tipo de trabalho. E a galera tá comprando essa ideia? Tem muita gente fazendo esse tipo de encomenda? Sim, graças a Deus eu tenho muita encomenda das mais diversas que você imagina. O que o pessoal mais pede para você? Olha, o que o pessoal mais pede para mim é Groot. Parece esse personagem aqui. Qual é que é? Tão lindinho. Esse aqui, posso pegar? Isso, pode pegar. Não vai quebrar não, né? Não, pode pegar ele na mão, não tem problema. Deixa eu pegar aqui. Aí. O que é isso aí? O Groot é um personagem dos Guardiões da Galáxia, né? Aí. Dos filmes da Marvel. Né? E o pessoal simplesmente adora esse personagem. Como é que é o nome? Groot. Groot. Isso. Sério que eles gostam disso aqui? Isso aqui parece uma árvore, pô. Então, ele é uma árvore. Ele é uma arvorezinha mesmo, só que é uma arvorezinha que anda. E fala, eu sou o Groot. Mas é que o pessoal em casa talvez não esteja vendo, que eu fico impressionado, João, se você me permite, Sim. São os detalhes. Que ela é toda trabalhada aqui, sei lá, se remete a cipós e tal, que coisa impressionante, cara. A ideia realmente desse personagem é trazer aquele contexto mesmo de que ele é uma planta. E esse bicho é o que mais sai hoje? É o que mais sai hoje. Olha. É o que mais sai. Mas o diferencial do meu trabalho, que o pessoal gosta muito, é justamente isso que você está falando, é a questão dos detalhes. Entende? É uma peça que o pessoal pega e fica olhando, e daqui a pouco acha outro detalhe. Eu falo, nossa, não acredito que você pensou nisso, você pensou naquilo. Então é uma coisa que faz parte do meu tipo de trabalho, né? Uau, show de bola. Eu gosto do nível de detalhes. E quanto é que custa, por exemplo, em termos de tempo, quanto tempo você leva e quanto você cobra, por exemplo, por uma obra de arte dessas? Então, eu levo em média um personagem nesse estilo aqui, assim, por exemplo, nesses estilos, eu levo geralmente um dia inteiro de trabalho. Um dia inteiro? Um dia inteiro de trabalho. Esse aqui é o Michael Jackson. Daqui a pouco a gente vai, o Dodge já vai fechar aqui. Esse aqui pra galera, esse aqui eu reconheci de primeira, que é da minha geração. Michael Jackson com as lápides aqui, né? Ele interpretando o clipe Thriller, que foi assim um sucesso. Foi. Cara, aquela música ali agregada ao videoclipe, de vez em quando eu me pego assistindo no YouTube. Esse aqui, o Michael em Thriller, é um dia para fazer? Um dia para fazer. Só um dia? Um dia. A média das minhas peças, assim, é um dia de trabalho. Porque eu gosto de me adentar, ficar muito atento ali aos detalhes, aquela coisa toda, mas eu consigo também colocar numa produção, né? Eu tenho uma estrutura que eu faço, então eu sigo aquela estrutura e consigo fazer num dia só. Eu estou impressionado pelo tempo, é muito curto, João. Um dia para fazer isso, cara? Esse tipo de peça. Achei que era semanas um trabalho desse. Tem peças que são maiores, assim, levam muito mais tempo. Esse cabeçudo aqui que nós vamos deixar aqui, depois esse cara aqui quem é? O Homem de Ferro? Isso, eu tô fazendo aí no... Esse não está pronto ainda, obviamente. Não está pronto. É um outro material, né, que a gente ia conversar depois. Você vai fazer um busto? Esse eu vou fazer um busto. Seria um busto, no caso, até a parte do peito dele, né? Vai ficar aí com uns 60 centímetros de altura, mais ou menos. Vai ficar uma peça bem grandona. Uau, 60 centímetros? Vai. Caraca, vai ficar bem bacana. Porque ele é quase 1 para 1, né? Vamos dizer 1 para 1 na escala, vamos dizer assim. É quase um tamanho real. Olha lá o cara lá, já tá na tela aí. Se eu chegar com... João, faz um... Eu sou meio que narcisista, faz um busto meu aí. Tu consegue fazer também? Consigo. Aí já entra já todo teve gente que pediu isso? De anatomia, sim. Inclusive em biscuit, tá? Tá, pera, estudo do quê? De anatomia? Sim, porque essa é a questão do detalhe que eu tô falando. Aqui não é só você pegar a massa e montar um bonequinho. Você tem que fazer todo um estudo de anatomia, de musculatura, entende? Porque se o personagem vai mostrar os músculos,
eles têm que estar no lugar, concorda? Eu não posso ter, por exemplo, o bíceps aí na altura do ombro, vai ficar estranho, ou né? muito grande, entende? Então tem um estudo de anatomia para poder fazer, desenvolver um bom trabalho, para a pessoa olhar e ver que é uma figura real, ou uma figura feminina, Sim. onde você tem todo um detalhe do corpo, tem vamos dizer, aquele violão, né? Sim. Do corpo, para você ficar As uma curvas. coisa mais perfeita, as curvas, isso. Por exemplo, essa aqui, a Mulher Maravilha, é dessa última geração, é uma atriz de Israel, se não me falha a memória, que interpreta a Mulher Maravilha. Olha só, que legal, cara. Entende? Então tem todo um estudo de anatomia para você poder deixar o mais real possível, né? O mais parecido com o personagem possível. Show de bola. Cara, e até para você não sair das características físicas, né? Sim, sim. A gente tá falando nos bastidores do famoso caso do boneco de cera do nosso querido e inesquecível Ayrton Senna, que a mãe do Ayrton, né, pediu para voltar, que estava faltando alguns detalhes. Que ela, como mãe observadora, tinha uma cicatrizinha que ele tinha aqui no dedinho. É isso que a gente fala das questões do detalhe. Quando você pega os detalhes, as pessoas dão muito mais valor ainda para a peça. Que fica muito mais real, né, cara? Fica muito mais real, sim. E como eu falei, eu levo um dia mais ou menos para fazer cada peça. E essas peças custam na faixa de R$100. Mas é barato. Pelo trabalho que dá e pelo... Eu sou um cara que aprecio. Eu gosto de enfeitar a minha casa e tal. E eu gosto justamente disso. Até ontem o pessoal estava pegando no meu pé que chegaram 2 itens lá para enfeitar a minha sala lá, que eu gosto muito de carro. É um Mustang 70 e a McLaren do Ayrton, do segundo título dele, de 90. Uma MP4B alguma coisa lá, enfim. Mas o que me fez é justamente o detalhe. Tem que ser muito parecido com o real, porque senão não vale a pena, né, cara? Sim. Porque senão não vai ter a graça. Eu, inclusive, faço automóveis também. É? Já fiz um Camaro, agora eu estou fazendo, nesse momento, inclusive em casa, eu estou fazendo um Jeep, que é uma encomenda para uma cliente. Mas o Jeep clássico, o Jeep Willy, aquele? É, o Jeep clássico. Jeep clássico, raiz aquele? Só que é 2010, se não me engano, 2008, uma coisa assim. Tá? E aí eu vou fazer um cenário. Mas não é aquele jipão que a gente via, que a gente remete aos filmes antigos do Exército, aquele jipão? Não. É o mais moderno. É já um pouco mais moderno já. Porque aquilo lá também é legal fazer um desse. Sim, aqueles do Exército vai ficar bem bacana também. Bem bacana mesmo. Legal, vamos fazer o seguinte, vamos tomar uma água aí, vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta falando mais especificamente das tuas obras de arte e também vamos passar o teu endereço das redes sociais, para o pessoal do Brasil todo poder conferir de perto e para saber como é que faz, né? Se dá para entrar em contato pelo Instagram. Daqui a pouco tu vai explicar tudo isso, tá fechado? Sem problema, fechado. Então tá, daqui a pouco a gente volta falando mais sobre o Biscuizeiro, rapaz, e as obras de arte dele aqui no nosso Sala de Entrevistas. Estamos de volta com o nosso Sala de Entrevistas. Meu convidado, João Rafael, ele é um artesão que fala, né, João? Artesão. Mas como é que você é conhecido na internet? Eu sou conhecido como biscuizeiro. O pessoal nem fala artesão, não fala escultor, não fala, é biscuizeiro. E tá no Instagram, tá no Face, onde é que tá? Tá no Instagram, tá no Facebook, quem quiser aí me procurar, é biscuizeiro, tá? Com Q-U-I-zeiro, com Z. Com Z mesmo? Z. Biscuizeiro. Biscuizeiro, isso. Quem quiser me encontrar, tá lá no Instagram como Biscuizeiro, no Facebook como Biscuizeiro, tá? Tem muito trabalho, tem muita coisa legal para. E tu atualiza direto as redes sociais? Todos os dias, praticamente. Ótimo. Todos os dias a gente está sempre lançando fotos de trabalhos ou de locais que a gente vai estar expondo trabalho, porque às vezes algumas cidades pedem para a gente ir lá fazer exposição. Você faz exposição? Sim. Sim, cara. E como é que faz acerta pelas redes sociais mesmo? Sim, geralmente o pessoal do Centro de Cultura da região pede pra gente, entra em contato com a gente para marcar alguma coisa, porque eles estão com um evento,
tem um evento aqui de artesanato, ou tem um evento mais nerd, uma cultura mais nerd. As secretarias culturais dos municípios acabam entrando em contato com Sim, eles entram em contato e a gente vai com o maior prazer levar as peças, tudo. Não só para exposição, mas também para venda, né? A gente vende muito também nesses tipos de lugar. Que a pessoa passa, olha assim, nossa, eu não acredito que você faz esse tipo de peça. Sabe? E ali acabam surgindo outras ideias. Eu acho que, na verdade, mais do que venda nesses lugares, são os contatos, isso é o que mais importa. Assim. Isso é legal. Os contatos, porque você acaba conhecendo pessoas, conversando com as pessoas. Eu sou uma pessoa que gosta muito de conversar, então eu acabo fazendo muita amizade nesses lugares. Aí as encomendas de diversos tipos diferentes assim vão acontecendo no caminho. Qual foi o pedido mais doido assim que te fizeram? Que tu falou assim, fazer? Rapaz, teve um que eu fiz para um casal de clientes. Foi o mais doido, mas também foi o mais emocionante de fazer. Cara? Porque era para um casamento. Certo. Acontece, eles quiseram fazer um casamento medieval. Casamento medieval? Isso, medieval. Então toda a decoração era medieval. Aí eles pediram para mim o quê? João, eu queria fazer um bolo como um castelo. Em cima desse castelo eu quero colocar um dragão. E em cima do dragão você coloca os noivinhos sentados. Tipo voando no dragão? Isso. Então eu fiz um bolo de... Era aqueles dragões que a gente vê nos contos aí que tem asas. Então, mais específico ainda, eles queriam a cabeça de um dragão, de um filme chamado Coração de Dragão. Coração de Dragão. Então, eles queriam a cabeça daquele dragão. Certo, tinha que ser aquele dragão lá. Aquele dragão. Aí eu fiz exatamente o que eles pediram, fiz o bolo de castelo. Que é o castelo clássico, aquele com as torres. Sim. Fiz o dragão de 1 metro, de ponta a ponta, da cabeça até o rabo. 1 metro, cara? Sim, 1 metro. Porque senão, se eu fizesse muito pequeno, ia perder muito a dimensão do que era, né? Do casamento, tudo. E os noivos? Deles, os noivinhos. Foi, eu acho que o mais emocionante e o mais diferente que eu já fiz até hoje. E quanto tempo você levou para fazer esse? Esse eu levei aí umas 3 semanas fazendo. 3 semanas fazendo. Direto, trabalhando todos os dias, porque à noite, né? Eu chegava do serviço e à noite ia fazendo os trabalhos, algumas vezes até virava a noite fazendo. E qual é o pontapé inicial? Quando você vai fazer uma obra de arte dessa, você começa por onde? Então, eu começo sempre pela referência. Ou seja, a pessoa me pediu um personagem tipo Superman. Me pediu um Superman. Eu vou buscar nas redes sociais, na internet... referências daquilo que eu vou fazer. Então, é uma pose, qual é a roupa que a pessoa quer, entende? Então, se eu vou fazer, por exemplo, uma pessoa, vou fazer você, por exemplo, eu vou te pedir foto sua, de frente, de lado, para justamente aquela questão da anatomia que a gente estava falando. Eu vou perguntar para você quais roupas que você gostaria de colocar no bonequinho, entende? Então, qual a posição... Às vezes alguma coisa que você gosta muito, eu tenho um cachorrinho assim, dá para colocar? Dá para colocar também o cachorrinho, entende? Então eu começo com a referência, sempre a referência. Depois eu parto para a estrutura, né, onde eu vou definir como que eu vou fazer a peça, né? Então se eu vou fazer uma peça voando, que nem o Superman, que eu fiz, que tem aqui, eu tenho que pensar como é que eu vou fazer a estrutura dessa peça. Aliás, essa do Superman... Tem o Superman, o pessoal já vai buscar aí, daqui a pouco ele aparece. Tem o globo terrestre, que pelo que eu estou vendo aqui é isopor. Isopor, sim. E aí você fez tudo isso, inclusive a pintura é sua do globo terrestre. Toda a pintura também. Sim, tudo foi feito por mim aí. E tudo foi feito uma estrutura para que desse a impressão de que ele está voando. Certo? Então a ideia foi, então... Lá atrás o planeta Terra e ele já no espaço voando. Sim. Superman, com a capa, inclusive, esvoaçante. Isso, aquela famosa volta, né, dele na Terra, né? Aquele filme clássico. Então. Acho que é a Lois Lane, ela acaba morrendo, né? Sim. E aí ele dá aquele volta. Grito e começa a rodar o mundo ao contrário para voltar no tempo para ele conseguir salvar ela. Sim. Viu como eu assisti o filme? Então. Mas é raiz, né, cara? Não é esse Superman raiz, né? de hoje. Todo... Superman é raiz, né, mano? Não, Superman raiz, sem dúvida. E eu quis representar justamente essa cena, entende?
Então aqui tem todo um estudo de estrutura, como é que você vai fazer esse personagem voando, entende? Tem um peso dentro da bola para poder E até para segurar o boneco, né, cara? Sim, porque senão como é que você vai fazer o boneco partindo para fora? Não tem como. Entende? Então a estrutura, e depois eu começo a fazer preenchimento, porque não necessariamente todas as peças são cheias de massa dentro. Então tem peças que eu vou fazer... O que você pode botar, por exemplo? Posso botar papel alumínio, posso botar... Jornal, não? Bola de isopor, jornal. Entendeu? Aquele sapo ali, por exemplo, tem bola de isopor dentro Qual é esse sapo? Posso pegar? Pode. Não vai cair isso aqui? Não, não vai cair. Deixa eu pegar aqui. Como eu falei, a estrutura é tudo. Rapaz! Esse é o famoso Naruto, a molecada vai reconhecer esse... Ah, é, tem a geração mais nova. Isso, essa aí já é a geração mais recente. O Naruto é o sapo? Não, Naruto é o personagem de cima, isso. Que desenho é esse aqui? É o mesmo nome do personagem, Naruto. Naruto? Isso. Tá bom. Não tem nada a ver com aqueles Pokémon, essas coisas aí, né? Não. Não tem nada a ver. Tem uns caras aí que gostam de caçar Pokémon até hoje aí. Depois eu te conto quem é. Legal, bacana, show de bola. Esse Naruto aí sai bastante, né? Sai bastante, é uma peça que o pessoal adora, é um personagem bem recente dessa geração, um dos desenhos mais assistidos assim dessa geração atual. Você estava falando de cachorro, né? Sim. Esse cão aqui, cara. Olha então, esse aí, bonito, por exemplo, é uma réplica de um cachorro de uma cliente minha. Isso aqui é um pincher? É um pincher. Esses bichos são escandalosos, né? Então. Aí o que acontece? Eles gostam muito do cachorro deles, então eles resolveram fazer uma escultura para perpetuar. E a gente brinca que o pincher, eu entrevistei um educador de cães, e ele disse que, a gente está falando sobre pitbull, ele falou, olha, estatisticamente o pincher, você corre muito mais risco de ser atacado por um pincher do que por um pitbull, só que o pitbull a consequência é maior. Sim. Uma mordida do pitbull nem se compara. E ele é todo invocadinho, e você fez, bota aqui, olha lá, o pincher todo invocadinho, cara. Sim. Não é a pose tradicional do pincher aqui quando tá chegando visita? Olha lá. Então levanta as orelhas. Levanta a orelha, empina o peito, dá uma estufada no peito, estufada, né? E aí faz aquele barulho tremendo. Que legal, cara. É de uma cliente, é? Isso, é de uma cliente, é uma réplica do cachorrinho dela. Muitas pessoas procuram para fazer animais para justamente perpetuar, né? Claro. Tem gente que o animal já morreu, então já me manda fotos do bichinho, eu faço ele. É até uma homenagem, né? É uma homenagem. Que legal. Como eu falei, a ideia é a gente levar esse tipo de trabalho para um outro patamar. Além de ser uma decoração de festa, entende? Vira uma decoração para sua casa, uma homenagem para alguém, uma homenagem para um animalzinho. Ou até para o ente, né? Sim, sem dúvida. Você vai fazer um curso, você estava me falando? Sim, então, pensando nessa parte de artesanato, a gente, em conjunto aí com o Estúdio Tanuki, a gente vai ter um curso de escultura, onde a gente vai ensinar a desenvolver personagens. Tá. Ou seja, já não é nesse material biscuit, é um outro material que chama plastilina, certo? Que é uma massa de estudo de escultura mesmo, à base de óleo. E esse curso vai ter uma duração aí de 6 meses, onde o aluno vai aprender a desenvolver, desde pegar a massa até desenvolver o personagem final, um personagem que ele escolher. Tá. A gente vai deixar a temática livre, né, para o aluno escolher qual personagem ele quer fazer, e o personagem vai sair na faixa de uns 30 centímetros de altura, mais ou menos. Mas, então, cara, eu vou te fazer a pergunta que eu fiz nos bastidores. Sim. Eu não tenho a mínima habilidade para isso, eu reconheço. Nas aulas de educação artística, eu era um desastre. Eu não tinha... Eu lembro que uma vez, não sei se tu sabe, hoje não se usa mais, eu tinha que levar grampo de roupa, desmontava e depois ia fazer alguma coisa, sei lá, um avião, um carrinho, e marcava com um instrumento que tinha na escola, e ele ia meio que dando uma queimada assim na madeira, e tu ia fazendo uns desenhos e tal. Teve amigo que fez carrinho de Fórmula 1, amigo que fez aviãozinho e tal. O meu foi um desastre. Eu não tenho habilidade. Se eu me inscrever para fazer esse curso, não tenho que ter o dom, cara. Esse dom não é fundamental para que eu consiga chegar num nível decente, digamos assim, de uma escultura? Olha, o meu mestre, que me ensinou a esculpir, porque eu fiz curso, né, de escultura, tudo. Quem é o cara que te inspirou? Henrique Fernandes, o nome dele. Tá. Ele tem um estúdio em São Paulo, né? E foi com ele que eu aprendi a parte mais técnica da escultura. Tá. Né?
ele costuma falar que não existe dom. Eu já discordo um pouco dele. Eu entendo que o dom existe, entende? Só que ele tem que ser lapidado. Entende? Você às vezes pode acreditar que não tenha o dom, entende? Mas pode ser que ele esteja lá. Tudo depende de tempo para você poder aprender. Tudo é questão de aprendizado, treino, muito treino. Eu acredito que você treinar, tá constantemente com o treino, vai te levando a cada vez uma perfeição maior do trabalho. Porque você começa a perceber detalhes maiores, você começa a perceber que o rosto humano tem determinados lugares, determinados preenchimentos que você não conseguia ver antes, entende? Tudo está na questão da nossa prática e treino e estudo, basicamente. Se você não é uma pessoa que se disciplina a estudar, aí fica difícil realmente chegar a um nível razoável de escultura. Mas se a pessoa começa a se dedicar para estudo constantemente, ela pode sim chegar no nível razoável de escultura, mesmo achando que não tem o dom disso, entende? Ou seja, o dom ele existe, mas ele tem que ser moldado, entende? Você tem que treinar, trabalhar aquilo para cada vez ficar melhor. Molda primeiro o dom para depois moldar o biscuit. Isso mesmo. E como é que faz para participar do curso? Então, é só entrar em contato aí comigo, o Biscuizeiro, tá? Pelas redes sociais, ou com o pessoal do Estúdio Tanuki, né? O curso, esse primeiro curso agora vai ter um início que a gente está definindo ainda, tá? Mas vai ser ainda esse ano, o início desse curso, e ele vai ter uma duração de 6 meses. 6 meses. 6 meses, com 3 horas de aula por dia, tá? Então vai ser um curso bem bacana, acho que o pessoal vai gostar muito, e é um pontapé para até na nossa, vamos dizer assim, na nossa cultura, entendeu? Para a gente mostrar que existe um trabalho diferenciado também no Brasil, quanto a personagens, quanto a criação de coisas e personagens e como é que eu falo? Estou falando dos personagens e dos animais, das pessoas. Sim, entende? Das esculturas que você de acaba todo fazendo? tipo de coisa que a gente pode desenvolver também um bom trabalho no Brasil. Que infelizmente acaba ficando... A nossa cultura ela não é muito voltada para o artesão, né? Assim, ela procura geralmente uma coisa mais industrializada. Exato. Entende? E o brasileiro também, às vezes, não é muito chegado nesse negócio. Ele meio que... isso daí... Isso acaba né? acontecendo. Então, mas é muito legal. A gente pode mostrar que a gente pode levar o artesanato para a nossa nação, mostrar que existe um outro patamar, dá para você ter um colecionável na sua casa feito por uma pessoa, dá para você ter um presente bacana para você dar para uma pessoa. E você consegue se virar bem só vendendo os biscuits? Graças a Deus, tem conseguido me virar assim. Tá bom, deixa eu só não cometer injustiça. Vamos mostrar aqui os dois que ficaram faltando. Esse aqui quem é? É o Goku, Dragon Ball, né? Esse é o Dragon Ball. Esse é o famoso Goku, Super Saiyajin. Esse cara é famoso, não é? Esse é bastante. Olha os músculos e tal. É aquilo que eu tava falando para você do estudo da anatomia, né? E o outro ali parece o Keanu Reeves? Isso é justamente o Keanu Reeves. Tá falando sério? É o Keanu Reeves. Tá vendo como ficou reconhecível? Olha lá. É o Keanu Reeves no filme dele, no último não é Velocidade Máxima, aquele do... Lembra do filme que ele fez com a Sandra Bullock? Que eles estão no ônibus e... Velocidade Máxima. É Velocidade Máxima, Velocidade né? Máxima. Não é esse filme, né? Não, esse aí é o John Wick. John Wick. John Wick, esse é um filme bem famoso agora no momento. O pessoal passa por essa peça e fala, nossa, o John Wick, não sei o quê, nossa, olha o lápis. Ele tem uma referência... John Wick e o seu cachorro. Isso. E esse filme tem uma referência, como eu falei pra você dos detalhes, o lapisinho aqui. No chão ali. Então ele tem, porque quem é fã, olha assim e fala, nossa, eu não acredito que você fez o lápis. Porque tem uma referência no filme quanto à questão do lápis. Cara, bom te conhecer. Parabéns pelo trabalho. Isso é obra de arte pura. É um prazer. Deus abençoe o trabalho aí e conta sempre com a gente. Muito obrigado. Gostou? Procura ele nas redes sociais. Aliás, durante todo o programa você ficou vendo aí nos caracteres as redes sociais do Rafael. E já dá uma olhada lá e quem sabe já vai se inspirando. Uma boa obra de arte, né? Para dar aquela valorizada ainda mais no seu imóvel. Para quem gosta, claro. Eu sou apaixonado por isso. Um abraço, viu, gente? E até a próxima semana, se Deus assim permitir.